Igreja, a paz do Senhor. Convido a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12 fala sobre a primeira Páscoa. Estava pensando nessa noite falar sobre tempestades. E fiquei preparando o coração para falar sobre tempestades. Aí eu estou vendo no culto, o culto todo voltado para a Páscoa. E eu falei assim, não vou sair na contramão, não vou fazer diferente. Já que hoje é domingo de Páscoa, estamos voltados para a Páscoa, então vou seguir o mesmo ritmo que vocês vêm dando ao culto desde o início. Então vamos ler por isso Êxodo 12, que fala sobre a primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. Melhorou. Perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim, a todos os deuses do Egito fazei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Podeis assentar? Para nós a história é bem conhecida, mas o que acontece na igreja tem pessoas chegando a todo tempo. Então, para nós que já estamos seguindo ao Senhor há muito tempo, quando nós falamos sobre Páscoa, é uma recordação daquilo que nós aprendemos. Mas para aqueles que têm se chegado ao Senhor agora, para eles a Páscoa ainda é uma novidade. Porque existe a Páscoa, existe 2 Páscoas. Existe a Páscoa comercial, que ela é a troca de chocolates, de presente, e existe, a Páscoa espiritual, que é a Páscoa que o Senhor nos ensinou. Mas a Páscoa mais vivida é exatamente a Páscoa comercial. Todo mundo acaba sendo envolvido nesse processo. E até quem não acredita, quem não faz por crendice, mas você entra na onda e faz também, às vezes, para agradar uma criança, para agradar um filho, para agradar um neto. A gente entra na onda também, compra chocolate, dá para os nossos também. E aí eu pedi para a pastora, vá até uma loja e compra lá o tal chocolate, para os meus netos. E ela chegou lá, a loja estava assim, varrida. O povo, mesmo em meio à crise e tudo, mas o povo comprou com vontade. Aquilo que eu queria já não tinha mais na loja. Então nós vemos que as pessoas, elas se envolvem. Não da maneira correta, mas elas se envolvem. É mais fácil a gente cumprir
a parte comercial, né, do que a parte devocional. O nosso devocional com Deus é uma coisa, a parte comercial é outra. Tudo aquilo que o dinheiro compra é fácil de se resolver, mas tem coisa que dinheiro não compra. Então nós vemos aqui, por que hoje se fala de Páscoa? De onde veio isso? Vou fazer um breve resumo, até porque não era a mensagem do dia, não era o projeto meu para hoje, mas precisamos entender que Páscoa ela tem um grande simbolismo, principalmente para o povo judeu. Um povo que é amado por uns e odiado por outros, mas o importante é que esse povo, que é amado por um e odiado por outros, é um povo muito amado por Deus. E Deus tem tido todo o cuidado dele para com este povo desde o início. Bem lá atrás, o Senhor já tratava com este povo de uma forma assim muito maravilhosa, uma forma muito especial. Então a história conta que o povo de Deus foi para o Egito, fugindo da fome, e chegando ali eles se estabeleceram naquele lugar, e no início, irmão, estava muito bem. É interessante aplicar isso em nossas vidas. Às vezes o Egito também significa um mundo para nós, e às vezes nós largamos a presença do Senhor e vamos para o mundo, e no início parece que vai tudo muito bem. Chegou para mim uma mensagem ontem dizendo, né, das pessoas famosas que um dia estiveram sentados numa igreja como nós, que estavam ali despontando no mundo gospel, e depois cada um seguiu um caminho diferente. Cada um optou por fazer uma coisa e estão felizes da vida com aquilo que estão fazendo até hoje. Porque diz a palavra de Deus que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Quando a pessoa menos espera, o mal ele acontece. Então o melhor mesmo é permanecer na presença do Senhor. O melhor mesmo é ser como o Israel de Deus. Viver sendo amado por Deus, viver debaixo dos cuidados de Deus. Então o povo teve fome e foi para o Egito, se estabeleceu no Egito. Aí diz a palavra que depois se levantou um faraó que não conhecia José e começou a perseguir o povo de Deus. E todos nós conhecemos a história, a perseguição foi grande, muito tempo de cativeiro, de escravidão. E estava chegando a um nível já insuportável. Então Deus ele envia, né, um libertador, vem aí o nascimento de Moisés, milagrosamente o Senhor salva aquele menino, porque muitos meninos morreram, ele cresce, torna-se um homem, e até que ele começa a cumprir o propósito de Deus. A história de Moisés, ela se divide em 3 etapas. Moisés é um homem que viveu 40 anos no Egito, recebendo toda a instrução, todo o preparo do Egito. Depois Moisés foge, por conta de um crime, vai viver 40 anos no deserto, apacentando ali as ovelhas do seu sogro. E depois Moisés, aos 80 anos, Deus chama ele para ele voltar para o Egito, agora com uma missão: libertar o povo de Deus que lá se encontrava. Mas quando Deus te chama para uma missão, não quer dizer que a missão vai ser fácil. Não é porque Deus chamou que vai estar tudo facilitado no caminho. Às vezes nós achamos, não, é porque tem um chamado de Deus, é porque Deus me chamou, então é só alegria. Não, não é só alegria. Mesmo que Deus tenha te chamado, mesmo que Deus tenha confirmado o seu chamado, não quer dizer que vai ser só alegria. Moisés recebeu o chamado de Deus e atendeu o chamado de Deus. E agora ele vai conversar com o faraó, e não é nada fácil. O faraó está com o coração endurecido. Moisés fala para ele, mas ele resiste o tempo todo. Não há meios dele libertar o povo. Olha, era para libertar o povo ir para o deserto, prestar culto ao Senhor. Mas o faraó não estava nem aí se o povo tinha de adorar ao Senhor. O faraó não estava nem aí para o Deus dos hebreus. Quem era o Deus dos hebreus? Lá no Egito tinha tantos deuses, então para eles o Deus dos hebreus era só mais um Deus. Mas não era só mais um Deus. O Deus dos hebreus é o único Deus. Então, naquela luta, naquela resistência dele para libertar o povo, o Senhor envia a primeira praga, a segunda, e assim vai até a 9ª praga. E Faraó, vendo todos aqueles sinais de Deus, mesmo assim ele não cedia. O seu coração estava completamente endurecido.
Ele não voltava atrás no seu propósito. Ele queria manter o povo ali naquele cativeiro a todo custo, mesmo já contando inúmeros prejuízos. Com as 9 pragas que chegaram no Egito, ele teve grandes prejuízos. Já era momento dele parar e ceder. Mas não, ele continuou resistindo ao poder de Deus. Não era para ele ter dúvida que o Senhor era com Moisés. Os sinais estavam de forma notória. Mas mesmo assim, o coração dele estava tão endurecido que ele mesmo assim não cedeu. Até que o Senhor preparou a última praga para o Egito. Foi a pior de todas. Porque até então era prejuízo material, era desconforto, era inconveniente. Mas agora não. Agora é uma questão de vida e morte. O que acontece quando a pessoa resiste ao poder de Deus? Ela vai se deparar com o pior inimigo, que é a morte. Foi o que aconteceu com o faraó. Ele teve que se deparar com o pior inimigo, a morte. Mas havia livramento para o povo de Deus. Deus chamou Arão, chamou Moisés e deu toda a orientação para o povo do que deveria ser feito para que o povo estivesse preparado para este momento. E essa seria a última praga. Após esse momento, não teria mais a 11ª, mas parou na 10ª praga. Para o povo hebreu, não foi uma novidade, porque todo o povo estava sendo orientado. O povo recebeu a orientação, de preparar um cordeiro, como diz o texto, sem mácula, perfeito, mais bonito, de 1 ano, macho. Então tudo foi orientado para que o povo assim fizesse, porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Aquela noite seria a última noite deles ali no Egito, porque o Senhor enviaria o anjo da morte para passar no Egito. E diz a palavra de Deus que todo primogênito, até dos animais, morreria quando a morte passar. Mas se o povo de Deus não tivesse preparado para este momento, a morte que estava ali reservada para todo o Egito também atingiria o povo de Deus. E os hebreus também morreriam. Os seus animais também morreriam. Os seus primogênitos também morreriam. Mas o Senhor preparou tudo. Então ele preparou um livramento para o povo. Então o que aconteceu? O povo tomou daquele cordeiro, segundo a orientação do Senhor. Esse cordeiro foi sacrificado, ele foi alimento para o povo, feito, assado da maneira que Deus orientou. E depois, com o sangue desse animal, eles passavam nos umbrais da porta. E isso seria como um sinal. Isso quer dizer que as portas seriam marcadas com sangue. E então, quando o anjo da morte passasse, a porta onde houvesse o sinal do sangue do cordeiro, aquela casa seria poupada. Seria poupado o animal, seria poupado o filho primogênito. Então assim foi, o povo comeu alegremente, se preparou para a viagem, estava tudo pronto, a bagagem pronta, e o anjo da morte passou. E passou sem fazer nenhum dano no meio do povo de Deus. Mas no meio dos egípcios, grande foi a tristeza, grande foi o choro, nem a casa do faraó foi poupada. Ali, de repente, a maior tristeza foi na casa de faraó. Porque às vezes a pessoa, quando está numa posição elevada, ela acha que ela está numa posição inatingível. Nada pode atingi-la, porque ela está numa condição de supremacia. Então o faraó se sentia o próprio Deus. Então ele achava que aquilo que acontecia normalmente com os mortais, não acontecia com ele. Porque ele era especial. Ele tinha a proteção dos deuses, mas ele não tinha a proteção do Deus de Israel. Os deuses que ele criou eram falsos deuses. Eram deuses que não tinham nenhum poder para dar livramento para ele. Tal que não deu. Então quando o anjo da morte passou, e foi aquela desgraça, muitos morrendo, todo mundo em pânico no Egito. A notícia era uma só: morreu o meu filho primogênito. E esse grito acontece também na casa de Faraó: morre o filho dele primogênito. E ele tem a maior perda por desobedecer ao Senhor, por querer resistir ao Deus Todo-Poderoso. E então, após esse momento, o povo, ele libera esse povo para sair. Precisou perder o seu filho. Então, o que significa a Páscoa
para os judeus. A Páscoa significa livramento, a Páscoa significa passar por cima. Quer dizer que a morte veio, mas a morte passou por cima. A morte veio, mas ela não teve poder sobre a vida dos hebreus, porque Deus preparou um cordeiro pascual. Deus deu livramento para aquele povo. Então nós vemos que ali Deus deu um grande livramento, um povo que estava ali vivendo numa situação de escravo, não tendo direito a muitas coisas, mas teve um privilégio, porque quem tem Deus tem tudo. Às vezes a pessoa tem muita coisa, mas não tem Deus. E às vezes a pessoa não tem muita coisa, mas tem Deus. Então aconteceu o quê? Os egípcios tinham muitas coisas, mas não tinha o Deus vivo, todo-poderoso. Já os hebreus não tinham muita coisa, mas tinha a presença de Deus na vida deles. Por isso, eles foram poupados daquela calamidade que passou naquele lugar. Imagine, irmãos, o cenário ali no Egito. O cenário ali do Egito, ele foi muito pior do que nós vivemos no período da pandemia. Porque no período da pandemia, alguns lares tiveram dano, alguns lares tiveram perdas, mas não foram todos os lares. Mas quando houve aquele momento lá no Egito, toda a casa do egípcio sofreu dano. Não foi sorteado uma casa assim, outra não. Não, toda a casa, porque não tinha o sinal ali, a marca do sangue do cordeiro, todos eles perderam os seus filhos. Então foi um dia muito triste, um dia terrível para eles, mas foi um dia de vitória para o povo de Deus, porque foi um dia que eles mataram sem lutar, porque os inimigos caíram por terra sem que eles levantassem uma espada, até porque não tinham condição nenhuma, que eram escravos, só sabiam trabalhar, não sabiam lutar, não sabiam se defender, mas tinha um que lutava por eles, era o Senhor. Então naquele dia a morte veio, mas teve que passar por cima. Então Páscoa significa passar por cima. Eles não foram alcançados pela morte, mas Deus deu livramento para o seu povo. No meio do povo de Deus continuou, o povo passou aquele período, mas o povo agora ele começa a elaborar forma de adorar ao Senhor, forma de servir ao Senhor. Então levanta ali, o período dos sacerdotes, começamos ali, a partir de Arão. Então o povo começa a fazer algumas coisas, alguns rituais, para amenizar a situação do pecado diante de Deus. O homem peca constantemente, peca até hoje, mas quando o homem peca contra o Senhor, ele fica culpado, ele se sente culpado, e na verdade ele é culpado, porque pecou. Então começaram a sacrificar o cordeiro, no lugar do pecado do homem. Então o homem, ele amenizava a situação dele. Eu pequei contra o Senhor, mas eu vou sacrificar um cordeiro, e o sangue do cordeiro é como se ele fosse cobrir o meu pecado, embora ele não resolvesse de uma vez por toda a questão do pecado, mas o ser humano, ele tinha aquele princípio, na verdade era uma sombra daquilo que aconteceria lá no futuro em Cristo, mas naquele momento, era o que eles tinham para o momento, sacrificar um animal, pedir perdão ao Senhor, e acreditar, olha, o meu pecado está coberto. Resolvia uma questão ali no momento, mas não resolvia a questão do pecado de uma vez por todas. Então isso permaneceu até que o Senhor enviou Jesus Cristo, o homem nesse ritual, sacrificando os animais para cobrir o seu pecado, sem resolver. Mesmo escolhendo o melhor cordeiro, mesmo escolhendo um cordeiro sem mancha, um cordeiro sadio, bonito, mas isso não resolvia a situação do pecado do homem. Então o que acontece? O Senhor envia o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora na nova aliança, ele é um sacrifício perfeito. Ele tem muito a ver com o sacrifício feito lá no Egito. Porque o sacrifício feito lá no Egito, na primeira Páscoa, ele não foi uma coisa simbólica, ele foi uma coisa verdadeira. Foi uma coisa que teve o seu objetivo. Tanto é que aquele que não tinha ali as marcas do sangue do cordeiro perecia.
Então aquilo ali não foi simbólico, foi uma coisa que Deus fez para colocar em prática e tinha de ser feito, ai daquele que assim não cumprisse. Mas a gente vendo depois, mais adiante, o ato do homem sacrificar o animal é uma coisa que meio simbólica, o homem já fazia isso de uma forma automática. Ele pecava e entrava na presença do Senhor, pedia perdão, e estava sempre tendo que voltar e pedir perdão ao Senhor e sacrificar o próximo animal. Quando vem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio para resolver a questão do pecado de uma vez por toda, porque ele é o nosso Cordeiro Pascual. Da mesma forma que lá no passado houve livramento para o povo através do sacrifício de um cordeiro, hoje o Senhor resolve de uma vez por toda a questão do pecado. Porque lá Romanos 3,23 vai dizer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo mundo vai ser sentenciado à morte porque pecaram contra o Senhor. Mas quando o Senhor envia o seu Filho, ele morre em nosso lugar. Aí lá em Romanos 8 vai dizer, olha, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então antes estávamos condenados por conta do pecado. Agora, uma vez que o Cordeiro de Deus ele veio e morreu por todos nós, agora, da mesma forma que lá no Egito a morte passou por cima, agora nós estamos falando de um outro tipo de morte, a morte espiritual. Mas agora também essa morte espiritual, a morte vai ter que passar por cima. Todos nós que estávamos sentenciados à morte, agora, uma vez que entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, a morte vai ter que passar por cima, a morte eterna vai ter que passar por cima. A morte já não tem mais poder sobre nossas vidas. Estamos aqui apenas de uma forma transitória, mas um dia vamos viver uma vida eterna com Deus, porque vai haver livramento para o povo de Deus. Vai haver livramento na casa onde as pessoas adoram o Senhor, invocam o nome do Senhor, porque diz a palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque muitos estão se perdendo, porque não têm invocado o nome do Senhor. Mas aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna que estava reservada para todos nós. Assim como lá no passado houve livramento para o primogênito, nos dias de hoje, com o sacrifício de Cristo, vai haver livramento para grande parte da humanidade. Para aqueles que confessam o nome do Senhor, para aqueles que reconhecem que Ele é o Filho de Deus. Ah, pastor, todo mundo reconhece. Não, nem todo mundo reconhece que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se reconhecesse, eles não zombavam. Nos dias de hoje, as pessoas estão vivendo como Faraó. Deus está mostrando os seus sinais e eles ainda estão zombando. Não acredita na manifestação do poder de Deus e zombam, porque acha que não vai acontecer nada, até que chega um dia e a casa cai. Como diz a palavra de Deus, nos dias de Noé era assim. O povo ouviu a palavra de Deus, mas eles não estavam nem aí para a palavra de Deus. Eles casavam, vendiam, davam-se casamento, muitas festas, e ninguém não estava nem aí para Deus. Ah, isso não é um louco. Falando de chuva, não vai ter chuva. Onde se viu, não vai chover, não vai acontecer. Até que se cumpriu os dias, então veio a chuva sobre eles. E aí houve uma grande perda. E a humanidade então entendeu que o Senhor é Deus. E ele zela por sua palavra. Se ele fala que vai salvar, ele vai salvar. Se ele fala que ele vai punir aquele que não aceitar, vai punir sim. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor também nos deu o Cordeiro Pascual. Esse texto aqui diz que aquele momento foi a primeira Páscoa. E então, a partir dali, eles faziam o memorial daquele ato que aconteceu. E agora, o Senhor fez algo muito melhor do que aquilo que ele realizou no Egito. Agora, ele resolveu a questão do pecado de uma vez por toda. Agora você não tem mais que fazer
O Senhor Jesus Cristo, ele fez um sacrifício e ele não tem mais que voltar e fazer um sacrifício. Ele não tem mais que voltar e morrer novamente para pagar para os nossos pecados. Porque de uma vez por toda, ele resolveu toda a questão da humanidade, toda a questão do pecado. Então a Páscoa verdadeiramente significa muito para nós. Significa livramento. A Páscoa, ela aponta para Cristo. Isso é o mais importante. Apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenho falado muito sobre isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ver se as pessoas entendam essa palavra. Porque às vezes a gente passa pelo texto, a gente lê e fala, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente repete, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até onde isso é verdade para nós? Não é só falar, é viver isso. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira realmente o pecado do mundo. E venceu o pecado de uma vez por toda. Um único Cordeiro, ele cobriu todos os nossos pecados. Cada um de vocês que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, estão agora debaixo do sangue do Cordeiro, coberto pelo sangue do Cordeiro. Nós, da mesma forma que os umbrais da porta estavam ali marcados pelo sangue do Cordeiro, nós é como se fôssemos também marcados pelo sangue do Cordeiro, e agora a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós agora somos chamados até de justos. Já viu um homem justo? Eu nunca vi um homem justo. Todo mundo é pecador, todo mundo erra. Diz a palavra em João que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso, porque todo mundo erra. Mas o Senhor nos chama de justo. Por que que nós somos chamados de justo pelo Senhor? Porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o que acontece quando Deus, lá da sua glória, ele olha para uma igreja como esta? Antes de ver você no seu pecado, mergulhado no seu pecado, porque nós somos pecadores arrependidos, ele olha e ele vê uma coisa especial em você. Ele olha para a sua vida e ele vê o sinal de Cristo na sua vida. Você tem a marca do Cordeiro na sua vida. Por isso há livramento para você. Por isso que quando ele olha para você, ele te chama de justo. Não, ali um justo ali. Mas justo não por suas próprias obras, mas porque foi justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado já não tem mais poder sobre nossas vidas, porque agora Cristo reina em nossas vidas. Então a Páscoa traz realmente uma mensagem muito importante para nós. Esqueça por um instante os chocolates, as comemorações, e lembre só de uma coisa: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Não é o coelhinho da Páscoa, mas é o Cordeiro Pascual, e que trouxe livramento para todos nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que vocês possam falar para as crianças a verdadeira história da Páscoa. Dê até os chocolates para eles, porque eles verão as outras crianças comendo chocolate e vão querer também. E parece que nós somos diferentes quando assim nós não fazemos. Mas dê o chocolate, mas conta a verdadeira história. Abre a palavra de Deus e fala para ele dessa história. Onde começou a Páscoa? E qual é a verdadeira Páscoa? Nossas crianças precisam aprender isso, para que não cresçam crianças incrédulas. Amém?